a oportunidade de estar na tua casa para te louvar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Abençoa teus filhos presentes, abençoa aqueles que estão a caminho da tua casa nesta noite, abençoa, ó Pai, vem receber nosso culto, receber a nossa adoração, vem receber o nosso louvor nesta noite, ó Pai querido. Foi para isso que nós viemos, foi para prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome. Foi para isso, ó Pai, que nós nos reunimos aqui nesta noite, foi para exaltar o teu nome. E da mesma forma, Pai querido, o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pode tomar seu assento? Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor com dois dados cristãos. Louvado é o Senhor, Chama aqui a nossa irmã. Aleluia! Deus de Deus! Glória a Deus, louvado seja o nome. Nossa irmã Yaci. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus! Louvado é o Senhor! Aleluia, Jesus! Deus tremendo! Glória a Deus! O Senhor é fiel, né, irmão? Aleluia! Eu quero louvar o Senhor no hino 2. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus, o Senhor é fiel. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além,
E queremos louvar o Senhor com o hino 77. Oh, glória a Deus, aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor, queres o cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Meus irmãos, por gentileza, se forem pé, nós iremos fazer a leitura oficial. Nosso irmão Hélio, Aleluia, é um dos secretários de missões aqui do setor, vai estar lá fazendo a leitura oficial nesta noite. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos para abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus por mais esse trabalho. E grato a Deus por mais uma vez estar aqui juntamente com a igreja para adorar o santo nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor se diz bem assim: irmãos, venho-os lembrar vós que o evangelho que vos anunciei, e a qual recebeste, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se restiveste a palavra tal como vos lá preguei,
a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois a 200, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria dos sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora do templo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que menos não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, algum pedido especial de oração? Como que ela chama? Keila. Vamos orar pela nossa irmã Keila. David e a Meire. É um jovem que chama Josué. Ele estava dirigindo uma motoca, a moto, ele não viu, entrou debaixo de um caminhão, Vamos orar pelo Josué, puxar a oração de todos aqueles que necessitam e precisam da oração da igreja, amém? Nosso irmão Natanael. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar e apresentar cada um à presença de Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, elevamos, ó Pai, de uma palavra de oração até o trono da Tua glória. Meu Deus, apresentando cada nome que foi mencionado neste momento, ó Pai, que ambos, Senhor, necessitam e precisam de um milagre, Senhor, urgente de Tuas mãos. Sabemos, meu Deus, que Suas mãos estão estendidas, Senhor, para restaurar e para levantar e para curar e renovar, Senhor. Meu Deus, Te apresentamos a todos nesta noite, a Sua igreja que aqui tem chegado, ó Pai, e a todos aqueles que ainda estarão chegando, Senhor. Abençoa a todos e guarda a todos, Senhor, e Te apresentamos também, Senhor, a todos quando estão, ó Pai, em viagem, viajando por terra e por água, Senhor. Que o Senhor os guarde e o livre de todos os acidentes fatais, em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Igreja do Senhor, a paz do Senhor. Aleluia! Saúde a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que alegria, né? Privilégio, dádiva de Deus, de estar mais uma vez em mais uma semana missionária para a glória do nosso Deus. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu louvo a Deus e tenho certeza que a igreja do Senhor também está feliz, está alegre por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos, enquanto os departamentos, logo em seguida, o nosso irmão Leandro estará trazendo uma saudação, enquanto os departamentos já vão se preparando, né, para louvar o nome do Senhor. Logo após o irmão Leandro, as irmãs do Círculo de Oração, Conjunto Filadélfia, estará louvando, né? Vamos ouvir o irmão Leandro, secretário de missão, trazendo a saudação. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui nesta noite, para glorificarmos e exaltar
aquele que é digno de honra, de glória para todos sempre. Desde já, sou muito grato a Deus por a oportunidade nos concedida e também muito feliz de fazer parte desse departamento de missões, porque nós sabemos que é muito significante fazer a obra de Deus, e nós sabemos que através desse ato que nós estamos fazendo aqui nesta noite, almas podem ser alcançadas. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e nós sabemos que aos nossos olhos nós não sabemos o valor de uma alma, mas Deus, no seu poder, na sua presciência, no seu poderio, Ele sabe o valor de uma alma. Glória a Deus. E nós sabemos que o valor, o preço já foi pago, né? Mas tem muitos ainda que precisam ser alcançados por este Evangelho. E nós estamos aqui nesse dia tão importante, que é o culto de missões, né? O culto de missões, trazendo em memória também todos os missionários que estão no campo missionário, fazendo a obra de Deus. Nós sabemos que não é fácil, né, deixar todos os seus parentes, sua família, mas por amor à obra de Deus e por vocação pelo Espírito Santo, eles têm deixado seus familiares e têm feito a obra de Deus, né? Alguns fora do país e alguns também no país, mas longe da sua casa, longe dos seus parentes. Nós sabemos que não é fácil, mas eles têm feito a obra de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo de número 27. Amém? Capítulo de número 1, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27. Amém? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as quais são para aniquilar, desprezíveis, e as quais são para aniquilar as que são, para que nenhum carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito para Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Amém? Meus irmãos, nós sabemos que pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, requer um preço muito alto, requer renúncia, às vezes, do nosso próprio eu, e viver uma vida regrada, né, somente para Cristo Jesus. E nós sabemos que durante a vida do cristianismo, do cristão, nós vamos vendo que tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo atual, a qual nós olhamos e vemos que está ao inverso do cristianismo. Mas, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é perito, né? Ele é o Deus que tem todo o poder
poder de reverter qualquer situação, pois nesse versículo que nós fizemos menção, especificamente no versículo de número 27, ele fala que ele escolheu as coisas, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entende, irmãos, o trabalhar de Deus, às vezes até mesmo nós que estamos ali na presença de Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a sua palavra, às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que Ele sabe a maneira de trabalhar na vida de cada um que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós falamos assim: eu estou fraco, pensamos que estamos fracos, que não vamos aguentar as situações adversas nas nossas vidas. Mas quando nós vamos para a Bíblia, aleluia, a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus está aqui nesta noite, dizendo para aqueles que talvez está pensando que está fraco, dizendo assim: meu filho, eu estou contigo nesta tua fraqueza. Aleluia. Não desanime, porque eu tenho uma obra na tua vida, na tua casa e na tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. As irmãs estão louvando e os jovens já se preparam para em seguida também já estar louvando o nome do Senhor. Enquanto isso, a igreja do Senhor vai glorificando o nome do Senhor. O Senhor merece toda a honra e toda a glória.
abençoar sobre a sua vida. Logo após os jovens, os adolescentes também estarão louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Faça a lição hoje. Faça a lição hoje. Evangelize hoje. Apoie a obra do Senhor, a obra missionária. Glória a Deus. Como é que alguém na beira de uma bala poderia pregoar tua palavra? Eu te responder, ó filho meu, enquanto você se dedica à minha obra, como os céus e abre para ti as portas, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Tu se prepara que eu envio o alimento, tu se prepara que eu envio o consolo, tu se prepara que eu enxugo o teu pranto, tu se prepara para falar com o meu povo. Enquanto você fala, abro todas as cadeias, enquanto você fala, arrebento as prisões, enquanto você fala, o inferno estremece, vai
louvando o nome de nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. És maravilhoso. ser louvado e agradecido ao nome do Senhor. As crianças estarão louvando também o nome do Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus. A igreja tem plena liberdade de estar glorificando o nome do Senhor, pois nós estamos na casa do Pai, nós estamos na casa do nosso Deus, e o Senhor merece
toda honra, toda glória, todo louvor. Tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Eu fui chamado para ser soldado no exército de Deus, saltar muralhas e ser batalhas na força do meu rei. Eu vou me preparar para quando Ele me enviar a pregar. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Soldados em Cristo, cumprindo uma missão. Soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Eu fui chamado para ser soldado no exército de Deus, saltar muralhas e ser batalhas na força do meu rei. Eu vou orar e me preparar para quando Ele me enviar a pregar. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Soldados de Cristo, cumprindo uma missão. Glória a Deus, que bênção, as crianças já focadas, empenhadas em fazer lição. A igreja sabe que essas crianças já são missionários, eles já contribuem. É o pai, a mãe já incentivando a contribuir, a apoiar a obra missionária. Isso é bênção, né? Que Deus continue abençoando as crianças, abençoando a cada um da nossa igreja. O nosso irmão Adriano, secretário de missão, vindo ali do Jardim São Domingo, né? É isso? Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui para glorificarmos a Deus. Desde já quero pedir perdão por não ter vindo aqui na quinta-feira ao nosso pastor supervisor, pastor Flávio, e aos irmãos que aqui se encontram e à igreja. Eu gosto, meus irmãos, gosto de cooperar todas as semanas missionárias em todas as congregações. Mas devido ao trabalho que teve ali na nossa congregação, que era culto com os varão, e tinha também a apresentação, homenagem às irmãs, em comemoração aqui das mulheres, foi na quarta-feira, mas nós fizemos na quinta. Então louvo a Deus e peço perdão à igreja. Trago saudação do nosso pastor Oséias, que já foi pastor aqui, se não me engano, que já foi. E também pedir perdão por nós ter ido ali no Marisa 1 no mês passado. Estava viajando, fui lá na terrinha. E foi bênção de Deus, graças a Deus. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, pela recepção dos vossos cooperadores, a bênção. Então é muito bom a gente ser bem recebido. E a glória é para nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como se trata da semana missionária, missão é uma coisa importante, é muito importante na igreja, no departamento. Todos os departamentos são importantes na igreja, mas
mas a missão ela é um dos mais importantes. Foi onde Deus me chamou, quando eu fui na igreja a primeira vez. Era um culto de missão e eu nem consegui ficar até o final do culto, porque o pastor Ademar, no final do culto, não atingiu a cota missionária, da oferta missionária. E o pastor fez um apelo. Aquilo lá foi a mesma coisa de falar assim: Adriano, vai embora. Eu não conhecia Cristo, mas a partir daquele dia Deus começou a trabalhar na minha vida, e Deus colocou na Secretaria de Missão, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, já faz mais de 12 anos que eu faço parte. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você tem o desejo do coração de ser um secretário de missão, de fazer um trabalho na casa do Senhor, faça. Porque Deus, Ele conta conosco, Ele conta com a igreja dEle. Então é muito bom a gente fazer parte desse trabalho. E eu só saio só um dia quando Deus mandar. Louva a Deus também pela vida do pastor Roberto. O pastor Roberto foi ali do São Domingos. Se conhecemos ali. E tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu irei deixar aqui uns versículos que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 13 ao 17. Romanos, capítulo 10, e o versículo 13 a seguir. Aleluia, graças a Deus, que nos fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela nossa Secretaria de Missão, ali da sede central, que eles têm se dedicado muito, se preocupado com as ofertas, com os cuidados dos nossos missionários no campo. Eu falo isso porque eu sou testemunha viva. Eu já fui lá no Vale de Jequitinhonha e vi nossos missionários lá falar muito bem da igreja de Campinas, dos irmãos de Campinas, que contribui para mantê-los ali no Vale de Jequitinhonha, ali no Ceará, na Argentina, nos Estados Unidos e em vários lugares. Então, meus irmãos, é muito gratificante você saber se contar com alguém que está do outro lado do mundo, segurando a ponta da corda. Para ser um missionário não é obrigado, não é necessário só você ser enviado, mas sim ser um contribuinte da obra do Senhor. Você orar pelos nossos missionários, orar pelas famílias. Então é muito importante. Se não for enviado, não há quem pregue. E se for enviado, nós devemos cuidar, porque Deus se agrada daqueles que fazem de boa vontade e de bom coração. Então, meus irmãos, seja fiel à obra do Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque a nossa recompensa ela não é aqui, mas sim lá no céu. Eu já fiz vários propósitos com Deus, e Deus em nenhum Ele falhou, e nem nunca falhará. Outra vez que eu estiver aqui, eu vou contar um testemunho, porque o tempo é curto, então nós devemos obedecer o relógio. Eu obedeci a nossos líderes, nossos superiores, mas tem vários testemunhos que eu tenho para contar, e Deus, Ele fez nas nossas vidas e faz na vida de cada um que for fiel a Deus. Então, meus irmãos, que Deus continue vos abençoando,
essa congregação e seja um contribuinte na obra do Senhor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Priscila estará louvando o Senhor e um dos obreiros estará orando e recolhendo a oferta e os dízimos e a missão para a obra do Senhor. Deus santo, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, privilégio desta noite de poder ofertar a tua obra, de poder devolver, meu Pai, o nosso dízimo para a manutenção da tua casa. Abençoa nesta noite, ó Deus, cada ofertante, cada um, meu Deus, nesta noite vai contribuir, aleluia, Jesus, com suas ofertas, na obra missionária nesta noite. Abençoa teus filhos, é o que nós pedimos e agradecemos, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos cantar o Senhor? Amém. Essa música se belo comigo, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. És fiel. Aleluia. Glória a Deus. Semblante é esse, cadê o teu sorriso? Me responda uma coisa, vai tudo bem contigo? Talvez o sonho que envelheceu, quem sabe é um projeto que ainda não aconteceu. Respira fundo, você não morreu. Pois ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Todo-Poderoso vai passar contigo. Ele é especialista em fazer a existência um projeto que está falindo. Deus não te abandonou, meu filho. Enquanto Deus te sustentar aqui, vai ser alguém tentar fazer você cair. E se você cair, Deus vai te levantar com mais experiência e mais força pra lutar. O céu não tira olho de você pra te surpreender. Deus nunca chegou a atrasar. Se está difícil, Deus não é culpado. É que Ele prepara as melhores guerras, os seus melhores soldados. Aleluia, Jesus. Pois ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Todo-Poderoso vai passar contigo. Ele é especialista em trazer à existência um projeto que está falindo. Deus não te abandonou, meu filho. Enquanto Deus te sustentar aqui, vai ser igual alguém tentar fazer você cair. E se você cair, Deus vai te levantar com mais experiência e mais força pra lutar. O céu não tira olho de você pra te surpreender. Deus nunca chegou a atrasar. Se está difícil, Deus não é culpado. É que Ele prepara as melhores guerras, os seus melhores soldados. Lázaro estava morto há 4 dias, mas Maria estava viva e adorava. Agar estava no deserto sem saída, mas tinha Israel no canto que chorava. Ele estava dentro de uma prisão, mas tinha uma igreja toda em oração. Elias da caverna chama o que foi que reinou, mas tinha ainda 7.000 em adoração. Cante, cante, cante,
você cair, Deus vai te sustentar. Com mais experiência e mais força pra lutar, o céu não tira o olho de você. Pra te surpreender, Deus nunca chegou a atrasar. Se está difícil, Deus não é culpado. É que Ele prepara as melhores guerras, os seus melhores soldados. Glória a Deus. Para as maiores guerras, Deus prepara os seus melhores soldados. Isso é muito interessante. Glória a Deus. Meus irmãos, está dando a honra de cooperar conosco nessa semana missionária. Alguns irmãos, né, da gente missionária das congregações, juntamente com as suas famílias. E temos o prazer, a alegria de recebê-los, de tê-los conosco nesta noite. Está conosco o pastor Flávio. O pastor Flávio, além de ser o coordenador, o chefe geral do setor, né? Aleluia, dos agentes missionários, também vai ser o preleitor nesta noite. Está juntamente com o pastor Flávio, a nossa mãe Jane, é Jane mesmo? Janes, Jatiniel e Gediel. Se falar rápido, fala uma estranha. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Também está o presbítero Leandro e a família, a Evamar, Evelyn e Emanuel. Manuel, filho, Manuel. Puxa, não pode errar, não é? Está nosso irmão Ginaldo, glória a Deus. Está também, glória a Deus. Está nosso irmão Donizete e a sua esposa Silvana, é isso mesmo? Glória a Deus. Está o nosso irmão Adriano, que já falou aqui. Está só a esposa? Está só, glória a Deus. Está o Hélio. O Hélio quase ninguém conhece, né? A nossa mãe Denise. O Enzo. E a Axa. A Axa eu apresentei há poucos dias atrás. Ela está aqui também, pentecostal, né? Gosta do barulho, né? Meus irmãos, tem mais alguém que eu não apresentei, que está cooperando conosco aqui nessa noite? Que não é da casa? Você pode levantar a mão assim? Eu não sou da casa. Está o nosso irmão lá no fundo, está aquele jovem sorridente lá no fundo. Aleluia. Ela, depois, vai lá conversar com eles. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós iremos receber o nosso irmão daqui? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais um. E se gostar, fique com a Deus, é só Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Você nos estamos dizendo, essa igreja ama você.
Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós temos a nossa grande escola bíblica dominical, então vai ser um tema muito interessante sobre avivamento e missão transcultural. Se você não sabe o que é essa palavra difícil, venha aqui amanhã aprender a palavra de Deus, né? Você vai ser desafiado a alguém aprender pelo menos que é missão transcultural. E que palavra difícil, quase um palavrão, né? Um palavrão santo, né? Olha, então você não venha aprender a palavra de Deus amanhã. Amém, irmãos? Vai ter um professor internacional dando aula amanhã, irmão. Direto do Paraguai. Madeira Paraguaios. Então você não pode ficar de casa, irmão. Olha, que primeira missão transcultural nada melhor do que um estrangeiro, né? Talvez só quando mudar de doutor já é internacional, né? Então você não pode ficar de fora. Então temos a nossa escola dominical, logo depois às 13 horas temos a nossa reunião de obreiros, então todos os cooperadores, já presbítero, apóstolo, evangelista, bispo, tem que estar lá na ceia da manhã, né? E à noite, o grande culto, continuação do culto missionário, da semana missionária, mas o culto de missões, né, mensal. E você que ainda não separou a sua oferta missionária, a sua semente missionária, ó, deixa Deus te usar, hein? Até amanhã eu vou. Faça, pastor, não tem. Não, quem é o dono da obra? Peça para ele. Esse dia eu preciso fazer um bico porque eu dar uma boa oferta missionária. Eu tive que trabalhar o dia inteiro fazendo um bico. Então Deus sempre vai arrumar uma porta, né? Quando você põe o desejo de abençoar a obra de Deus. Eu quero até minha esposa para trabalhar, vou poder trabalhar comigo, não vou trabalhar sozinho de raiva, né? Então, Deus faz isso, eu quero dar uma boa oferta missionária, prepara um bico. Não, irmão, Deus nunca vai cobrar nada de você, além que Ele já ter te dado primeiro. Se coloque em pé, por gentileza. Nós vamos orar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E nós já vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Ginaldo está orando e passou Flávio ministrando a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja de Cristo. Amém. Vamos orar, queridos, com alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita gratidão em nossos corações que estamos, Pai, rogando a Ti, meu Deus, pela vida do Teu servo, pastor Flávio, que o Senhor venha usá-lo poderosamente com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo está ministrando poderosamente no coração dele, e os nossos corações já estão abertos, Senhor, para receber a Tua palavra, meu Pai. Ó Jesus querido, se o Senhor quiser nesta noite, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se o Senhor quiser nesta noite, o Senhor pode abrir os olhos do cego. Se o Senhor quiser nesta noite, o Senhor pode fazer coisas grandiosas através da vida do Teu servo. Ó Pai, isso te peço no nome precioso de Jesus agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez nesta congregação, adorando, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu quero pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias, por gentileza. É uma passagem bem conhecida. Você conhece também, segundo livro de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 22. Graças a Deus. Nos diz assim. Todos encontraram? Amém. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa
melhor roupa e vestiu-os. Ponde-lhe ou põe um anel no dedo e sandália nos pés. Amém. Podemos assentar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede-nos aqui esta noite, em poder estar ministrando a palavra de Deus, visto que nós estamos aí trabalhando já aqui no setor, estamos com 12, 13, 14, 15 meses seguidos, sem uma trégua. Passa mês, vira mês, estamos indo nas congregações. E esse mês nós já iniciamos ali no Jardim Nova América. Mês passado nós estivemos no Marizão 1. Esse mês nós estamos aqui no Campo Belo 1. Visto também que o mês que vem, Singer, já se programaram, já está pronto, já estão fazendo anúncio. Estaremos ali no Singer. Devido a alguma mudança, alguma orientação do nosso pastor supervisor, que foi acordado com todos os dirigentes, por algum motivo os irmãos estão vendo, não estão todos aqui presentes. Mas creio que alguns vieram na quinta-feira, outros vieram hoje. Mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Agradecer ao pastor Juarez por nos confiar aqui esta noite, ceder-nos para nós transmitirmos uma palavra. Querido, eu creio que o nosso agente missionário aqui, não humilde, ele já passou para a congregação desde o início do ano. Todos vocês têm esse envelope. Só que bem visto que esse envelope, você sabe que esse ano nós estaremos comemorando jubileu de ouro, ou seja, 50 anos, em que outubro de 1973 estava saindo aqui de Campinas a irmã Elza, sendo enviada para o Paraguai, para o campo missionário. Então isso é uma data muito marcante e importante para a igreja de Campinas. Aproveitando esse envelope que você tem, na frente, provavelmente também você atrás, você vai conhecer os nossos missionários. Basta você pegar o seu celular, você abre o seu QR Code, colocar aqui e você vai conhecer todos os nossos missionários que estão no campo. Trago também em todo momento que o pastor Márcio ele solicita no setor, que nós agradecemos os irmãos que têm colaborado, os irmãos que têm contribuído com o trabalho de missões. E o campo de missões também, todas as reuniões que os nossos companheiros têm presenciado conosco aí na sede central, eles têm agradecido o valor que você tem contribuído com a obra do Senhor. Então quero dizer para você que o valor que você tem contribuído na obra do Senhor, ela tem sido muito significante. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos diante de um texto, querido, em que todos nós, por que não dizer você também, já leu, releu, já ouviu e ouviu várias vezes. No capítulo 15, nós vemos aqui pelo menos 3 parábolas. Uma delas vai falar a respeito da ovelha, que ela sai e se perde, ou seja, sai de casa e se perde fora. Nós vamos ver também aqui a dracma. Essa dracma, ela se perde dentro de casa. Depois Jesus ainda continuando transmitindo aqui esta parábola, Jesus ele vai dizer a respeito de um homem. A epígrafe, ela diz o seguinte, que é a respeito do filho pródigo. Mas se você for ver e analisar com detalhes, você vai ver que o texto, a partir do verso de número 11 até o final, ele vai falar mais do pai do que do filho.
porém, podemos ver aqui três personagens. Nós temos aqui o pai, nós temos o filho mais velho, que representa a nação de Israel, e nós temos aqui o filho mais moço, que representa gentios, ou seja, igreja, eu e você. Nós vamos ver aqui que quando Jesus ele começa dando continuidade, e ele vai dizer o seguinte: certo homem, ou seja, ele começa a contar uma história. O sentido da parábola é você trazer aqui uma pequena, ou seja, narrativa que você usa como ideia ou como uma alegoria para transmitir uma mensagem ou uma lição, ou bem ou mal. É isso que traz a parábola. Jesus então, ele continuando, ensinando, falando aqui, se você for analisar alguns versículos atrás, você vai ver que Jesus estava falando com os publicanos, depois ele fala com os fariseus e os escribas, lá no capítulo 15, verso de número 2. No versículo de número 11, Jesus vai dizer assim: disse mais, outra Bíblia vai dizer, ou continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai. O pai aqui, ele prefigura o Deus Todo-Poderoso. Então o mais moço, ele disse ao pai o seguinte: dai-me a parte dos bens que me cabe. Ou seja, é como se o filho hoje estivesse pedindo para o pai a herança que ele tinha o direito depois que o pai morresse. Muitas das vezes eu ensinei, você já ouviu, e nós falamos que o filho estava pedindo o seguinte para o pai: pai, você precisa me dar a minha parte. Ou seja, há um gesto como se o filho estivesse dizendo para ele: você que morra, eu quero a minha parte. Mas se você for ver bem na Bíblia Sagrada também, Abraão, ele dividiu a sua herança, mas isso partiu do pai. O filho aqui então, ele chega, ele toma uma atitude e ele diz para o pai: dê-me a parte que me cabe por herança. O que eu acho interessante aqui é que o filho pede para o pai: dai-me, ou seja, a partir do momento que o pai dá, o filho, ele pode ter. Talvez você ainda não entenda, mas eu vou aqui frisar para você. A partir do momento que ele sabe que o pai dá, o filho sabe que ele vai ter. Agora, até quando? Não sei. A Bíblia vai dizer que ele chegou para o pai e disse: então, pedindo a parte, o pai disse assim, então o pai repartiu seus bens a eles. Ou seja, o pai conhecia muito bem da lei. O pai tanto repartiu para o filho mais moço quanto para o filho mais velho. Se você ia prestar atenção em detalhes, aí no final ele disse: entre eles, não entre ele. A Bíblia também no versículo 13 vai dizer o seguinte: que depois que o pai reparte com o filho, a Bíblia vai dizer o seguinte: poucos dias depois, o filho mais moço, mais novo, juntando todas as suas coisas, ele partiu para um país distante de lá, desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Ou seja, ele viveu de uma forma que ele não prestava atenção nos seus gastos financeiros. Se você pegar a expressão do original, é isso que ele vai dar para você. O gasto que ele teve com os seus bens foi como se ele não tivesse fazendo, ou seja, ele não tivesse uma educação financeira. Ele aprendeu nada, ele tinha um valor em mãos, ele viu que
aquele valor era muito alto, e a Bíblia vai dizer que ele gastou de forma irresponsável. Presta bastante atenção aqui. O versículo de número 14 vai dizer o seguinte: e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Enquanto o filho ele estava com o pai, mesmo com dificuldade, o pai ele era o provedor daquela casa. Enquanto o filho estava com o pai ele provia na necessidade da família. Tem uma palavra de Deus para você aqui essa noite: permaneça junto com o pai, não queira sair da presença do pai, porque o pai tem previsão para você, provisão para você, mesmo estando passando dificuldade, dentro da casa do pai, não saia da presença, porque o pai sabe trazer provisão para dentro de casa. Glória seja dada ao Deus. A Bíblia vai dizer assim que ele gastou tudo. Houve naquele país uma grande fome naquele país. Aquele moço, ele não sabia o que era passar necessidade, porque sempre ele estava com o pai. Aquele moço, ele não sabia o que era passar necessidade, porque sempre está com o pai. Eu quero dizer para você aqui esta noite: você está passando dificuldade e necessidade na sua casa, fica tranquilo, porque o pai talvez está te provando e ele conhece a tua necessidade. Eu falo isso como prova, porque há 3 meses Deus está cuidando da minha casa. Eu disse: Deus, olha para o meu lar, mas o pai está cuidando de casa. O dia que eu achava que não ia conseguir pagar as contas, quando eu recebi uma mensagem da escola, mas o pai naquele mês, caindo pouco cada dia, a cada momento o pai estava sustentando e dando graça. As contas estavam sendo pagas, porque passando necessidade, o pai estava dando condição. Eu quero dizer para você: Deus, ele está olhando sim para você. Aleluia. Oh, Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E a Bíblia diz assim: e depois que ele gastou tudo, que houve fome naquela cidade, começou a passar necessidade. A Bíblia diz assim, então ele se coloca a serviço de um dos cidadãos do país. Depois que ele começa a passar necessidade, ele se colocou à disposição de um dos cidadãos daquele país. Esse cidadão, eu posso classificá-los como o inimigo de nossas almas. Se você não quer ficar com o pai, você vai aprender então fora, com outros que não são seu pai. Se você não quer aprender com o pai dentro de casa, não está bom para você, o pai vai te dar direito. Você sai da casa do pai, mas lá fora você vai aprender. Você pode até sair da presença do pai, mas um dia você vai lembrar dos preceitos e o ensino que o pai trouxe para você. Aleluia. E ele se coloca
a serviço de um dos cidadãos do país. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e este o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. Se você não quer cuidar das ovelhas, da novilha de Deus, do Pai, tu vai cuidar de porcos. E este mandou para o seu campo para cuidar de porcos. O mundo, preste bastante atenção, o mundo, ele só tem chiqueiro. Se na casa do Pai não está bom, você vai viver no chiqueiro. E o que tem de gente que prefere viver no chiqueiro do que estar na casa do Pai. Aleluia. Se na casa do Pai você não quer cuidar das ovelhas do rebanho do Pai, você vai cuidar de porcos, vai lidar com chiqueiro. O mundo está aí, tem oferecido coisas terríveis. E aí, pastor? Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Eu quero comer, estou com fome. Se eu tivesse na casa do Pai, o Pai tinha alguma coisa para mim. Se eu tivesse do lado do Pai, o Pai ele tinha provisão para mim. Mas eu resolvi sair da casa do Pai, pedir a minha herança e gastar tudo. E agora? Escute aqui esta noite. Sai da casa do Pai. O mundo é um chiqueiro. Ele, porém, caindo em si, ele, porém, caindo em si, ele disse assim: quantos empregados de meu pai tem fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Ele estava lembrando da lembrança, da provisão do Pai. E ele disse: eu aqui passando fome. Teve um momento então que ele resolveu fazer aqui uma oração premeditada. Por quê? Presta atenção. Ele diz assim, ó: vou me levantar. Ele disse: vou me levantar. Aleluia. Irei até meu pai e vou dizer assim para meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti também. O que ele estava fazendo era um ensaio para ele poder voltar para a casa do Pai. Só que era uma oração premeditada. Você vai ver que ele premedita para voltar para a casa do Pai, porque o Pai ele tinha alimento, ou seja, ele ainda ia voltar por interesse para estar na casa do Pai. Queridos, o que tem de gente interessada na igreja, não para servir a Deus, mas pelos milagres que Deus faz. Tem gente que só está na igreja porque Deus ele tem abrido porta de emprego. É bom, isso é muito
muito bom, mas se Deus ele fechar a porta, ele sabe que você sai da presença dele. Ei, serve a Deus pelo que ele é, não pelo que ele tem te dado. Aleluia! O que tem de crente interessante dentro das nossas igrejas? O que é que acontece lá? Lá Jesus salva, batiza, Jesus cura, paralítico anda. Aí então eu vou lá, é lá que eu vou. É muito bom, mas deixa de ser interesseiro, porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário, muito mais do que isso que ele tem te dado. Aí o filho então começou assim: olha, vou me levantar. Isso quando você tem força, ainda resta um pouquinho de força. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando eu vejo aqui, ele começa então e sai. No verso 19 vai dizer assim o seguinte: ó, ele: não sou digno de ser chamado teu filho. O que foi que ele disse? Da forma que eu falava para o pai: não sou digno de ser chamado de teu. Mas não para aí. A Bíblia diz o seguinte, ó: trata-me. Lá em cima ele diz assim, ó: dai-me o que é meu, para que eu tenha. Agora aqui, trata-me, para que eu possa ser. Agora não é dar-me para que eu possa ter, agora trata-me para que eu possa ser. E ele diz então assim, ó: trata-me como um dos teus empregados. Esse empregado, ou outra tradução, a sua deve estar trabalhadores. Essa expressão no original, ele vai dar a entender o seguinte: que esse empregado era aqueles que trabalhavam de manhã, e quando era no final da tarde, ele recebia o pagamento e ia embora. O que o filho está sugerindo para o pai aqui é o seguinte: trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu trabalho de manhã, tá? Não precisa ser chamado, considerar mais como filho, precisa ser chamado de filho mais. Eu trabalho de manhã, de tarde, pego dinheiro e vou embora. Se você pensar mais a fundo comigo, o que ele está dizendo é o seguinte, ó: e amanhã, dependendo da situação, eu volto. Ou seja, coração quebrantado, veja o povo. Eita, papai! Mas eu acho que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado. E é Ele que trabalha. E levantando-se, ele foi para o seu pai. Quando ele sai de casa, ele sai de casa com os seus, digamos aí, com a sua, não sei se é mala, não quer, com um saco de roupa, mas ele saiu. E a Bíblia diz que ele levou tudo. Quando você olha aqui, tudo, você vai entender no versículo 22 e 23 que ele não levou tudo. Por quê? No versículo 14 a Bíblia vai dizer assim, ó: e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele ficou ali passando necessidade. Quando o filho sai de casa, o pai ele manda que um dos seus servos
pega uma novilha ou um bezerro e manda ele cuidar daquele bezerro ou novilho durante um tempo até engorda. Normalmente fazia isso para uma festa. Segundo, quando você estuda e consulta, você vai ver que para poder cuidar daquele bezerro aproximadamente era entre 1 ano e meio. Ou seja, entre um período de 1 ano e meio, quando você faz essa comparação com a Bíblia Sagrada, com o período que ele passa necessidade, você vai ver aproximadamente, estou falando assim de igualdade, aproximadamente, ok? Aproximadamente, totalmente diferente de igualdade, aproximadamente, então foi 1 ano e meio. Vocês estão me entendendo? Aí diz assim, ó. Aí depois ele então resolve voltar. Aí a Bíblia diz assim, ó. E levantando-se, foi para o seu pai, estando ele longe. Quando o filho volta, teoricamente, dependendo do pai, quem for, não reconhecia. Porque ele estava sujo, maltrapilho, digamos, barbudo, cabeludo. Mas o pai, todo momento que eu olho aqui, eu faço a comparação dizendo, o pai, quando ele olha para o cordeiro, o filho quando sai, ele sai gordo, e o cordeiro, ou seja, o bezerro, está magro. Só que daqui a pouco o pai está vendo que o bezerro, ou seja, o novilho, ele está gordo. Ou seja, daqui a pouco está na hora de fazer festa, e ele vai voltar. Eu quero dizer para você que essa noite você talvez tenha lutado, pedido a Deus pela tua família. Fica tranquila, porque Deus ainda tem festa, tem ainda um novilho. Na hora certa, papai do céu, você vai fazer festa, porque ele vai voltar. Aleluia! E a Bíblia diz assim, ó. E levantando-se, foi para o seu pai. Bom, treinei, ensaiei, premeditei, agora eu vou. Estando ele ainda longe, filho, seu pai, o pai, ele conhece você. Pode passar o que for, o pai, ele conhece você. Ei, só você vai dizer que os olhos deles são como chama de fogo. Antes de você sair do ventre da tua mãe, antes de você se formar, o salmista vai dizer que ele já te conhecia. E a Bíblia vai dizer assim, olha, o pai, aleluia, o viu. Ficou revoltado? Encheu-se de compaixão. Aleluia! Deus diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos sumidos. E correndo, ele vai correndo, lançou-se ao pescoço. É pai que faz isso, não é qualquer um não. Sujo, barbudo, da forma que estava, o pai corre, lança no pescoço e beija. É um pai amoroso. É um pai que chama. É um pai que provê. É um pai que está com você na hora que você está doente. É um pai que está presente no momento quando você está chorando, quando você precisa de ajuda. O pai está presente com você. É um pai que está no momento quando você menos acha que não tem ninguém do seu lado para te ajudar. O pai está ali, filho. Eu estou contigo aqui. Papai está com você. Não chore. Papai vai estar mulher em você. Oh, aleluia. Aí o filho disse assim, ó. Agora chegou a hora. O versículo 21 vai dizer assim, ó. E o filho lhe disse, porque eu tinha ensaiado, pai, peguei
e contradisse: não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho dizendo para o pai. Só que quando você olha para o texto, dá a entender que o pai chega no filho e faz isso, ó, tapa a boca. Porque se você for ver o que ele ensaiou, ele não acabou de falar. O que era para ele falar? Pequei contra ti os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Foi o que ele disse. Era para ele dizer o seguinte para o pai agora, ó: trata-me como uns dos teus empregados. Parece que o pai põe a mão na boca e fala: para, chega, agora é ele. Opa! Aleluia! Glória! Mas aí eu não entendi. Calma. No versículo de número 22, a Bíblia vai dizer assim, ó: aí o pai disse ao seu servo: trazei-lhe sandália, roupa e anel. Aleluia! Só que o filho, ele tinha como o pai assim: olha, peguei com o Senhor, agora trata-me como os seus empregados. O pai não deixa, só que o pai fala para o servo assim, ó: traz lá para ele sandália. E o que ele não acabou de dizer, e o que ele ensaiou, agora que vem. Na tradição judaica, o filho trabalhava, o empregado trabalhava. Só que havia uma diferença. O empregado, ele trabalhava descalço. O filho não. O filho não, o filho trabalhava calçado. As vestes tinha, porém não era uma veste do filho, era uma veste especial. Tanto quando o pai ele fala assim, ó: mas disse ao servo: trazer depressa a melhor roupa. No original, essa expressão melhor roupa vai dizer a melhor túnica, ou seja, aquela que está lá. Aquela túnica era para quem? Aquela túnica era para o primogênito. Só que quando Deus ele resolve mudar a ordem, isso é problema dele. Você pode ser mais novo, mas se Deus decretou, falou que é você, acabou, crente. Aí ele diz o seguinte: olha, trazei-me a melhor roupa, a túnica. Sabe quantas túnicas estavam guardadas para aquele momento? Aí o pai vai lá e fala assim: pega, traz. Você pode dizer, você aprontou o que você fez, o que fez, mas você ainda é filho. Infelizmente tem ex-marido, ex-esposa, mas filho, ex-filho não. Filho sempre será filho. Filho sempre será. O anel. O anel é o seguinte: independente do que aconteceu, você tem autoridade, você manda depois de mim e desmanda. Você entra e sai para onde você bem entender. Você é filho. E daí? Vai ter festa. Aí ele diz o seguinte: trazei-me agora o melhor bezerro, matai-o e comamos e alegremos. Aleluia. Aleluia. Acabou? É claro que não. Só que eu não tenho juízo. Eu quero voltar mais vezes aqui na congregação. Quem sabe a outra oportunidade nós temos continuidade. Ou nós falamos, querido, a entrada do filho, o primogênito, simboliza aquela moeda que está perdido dentro de casa. O que está perdido fora
ele sentiu necessidade de voltar para o pai. Mas agora, o filho aqui, eu posso classificá-lo também como um filho que estava na mesma situação que o irmão mais novo. Ele estava perdido dentro de casa. Enquanto o irmão estava perdido fora, mas o que está fora, ele reconheceu. Mas se o Espírito Santo de Deus não olhar desta forma, procurar o que estão perdidos dentro de casa, você vai continuar perdido. Mas o Espírito de Deus, ele está aqui esta noite para te dar graça e te levantar. E eu quero dizer para você, depois que ele te achar, quando você estiver perdido, aí você pode dizer como muitos estão dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí você pode ir para a missão, porque você tem um pai que cuida de você. Como você vai para a missão se você não conhece o teu pai? Se você não conhece a origem de onde você é? Ei, Deus, ele existe. Deus, ele existe, não, Deus, ele é. É o salmista que diz: Deus, ele é. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por você aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Não dá mais para mim continuar. Louva a Deus, Senhor, aleluia. Queria falar com você a respeito do anel, mais da sandália e mais das roupas. Mas Deus continua abençoando a sua vida. Que essa palavra aqui esta noite, que ela seja um alerta para a tua vida. Pastor falou sobre isso, eu falei sobre isso. Pronto para você. Muitas das vezes nós queremos fazer missão. Eu fiz para vocês aqui já, nós queremos fazer missão fora, com muitos perdidos dentro de casa. Verdade, Deus. Opa! Tem muito que estão dentro de casa. E eles só estão porque Deus abriu porta. Eles só estão porque Deus entrou com providência na saúde. Eles estão igual João capítulo 6. O povo só seguia Jesus porque Jesus operava maravilha e alimentava a tua necessidade. Precisamos deixar de ser interesseiros e adorar o Senhor na beleza da tua vida. Pastor, eu posso orar? Convido você para ficar em pé juntamente comigo. Existe alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, a esse Pai que tanto nos amou? Aleluia, a esse Pai que te ama, a esse Pai que continua amando essa humanidade. Aleluia. Existe alguém aqui que gostaria de receber uma oração, que gostaria de estar orando por você aqui esta noite? Onde que está você? Oh, aleluia. E Deus continua abençoando, aleluia. O Pai, ele te ama. Glória a Deus. O Pai, ele tem anel, o Pai, ele tem sandália, o Pai, ele tem veste para você. E quando o mundo ele quer colocar você no chiqueiro, o Pai disse assim: ó, preparamos um lugar, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vos enquanto o mundo é chiqueiro, oferece o que não presta, o Pai foi preparar o lugar e ele diz: olha, virei para buscar um povo escolhido e de boa sobra. Tem mais alguém que orar pela sua vida? Podemos orar? Que a igreja nesse momento você pode levantar as tuas mãos e se estender aqui pela frente. Que Deus continue abençoando, amantíssimo Deus e eterno Pai. Somos gratos a Ti, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito aqui nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é fiel e verdadeira. Que a Tua palavra ela continua falando no íntimo do coração de cada um
perdido dentro da tua casa, Espírito Santo de Deus. Aviva a tua obra. Deus, continua dando graça para os meus filhos. Levanta homens e mulheres que continuam pregando a tua palavra. Abençoa os meus filhos nesse setor de trabalho. Em teu nome nós pedimos e privilégio desejar. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Eu vou abrir o microfone para o nosso pastor. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Eu quero uma honra. Graças a Deus. Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. Glória a Deus. Antes de nós já vamos terminar. Quero agradecer a presença de todos os secretários de missões. Mando um abraço aos nobres companheiros, dirigentes que liberaram gentilmente liberaram vocês para estar conosco. Mando um abraço aos companheiros dirigentes. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Flávio. Deus abençoe as famílias que aqui estão. E a você que veio. Amém, irmãos? Quantos têm esse desejo de ver a obra missionária expandindo cada vez mais? Eu já falei outra vez aqui, mas vocês sabem que nós somos frutos do trabalho missionário. Assembleia de Deus, nós somos prova viva que somos fruto de trabalhos missionários. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estende a sua mão por vossa cabeça, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo permaneça conosco, não somente hoje, mas todo dia da nossa vida. Digam! Amém! Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.